Muito boa noite. Estamos agora online nesta noite de quinta-feira, começando a nossa primeira reunião, nosso primeiro culto online deste ano de 2024. Hoje é dia 4 de janeiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar um tema incrível. Nós vamos falar sobre Tiago 4,7, que diz: Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. O que é essa resistência? Será que realmente eu tenho que ficar resistindo? Será que realmente eu preciso ficar numa guerra, numa resistência, numa batalha, sempre em luta e sempre focado em alguma coisa que sempre está me atacando? Será que é isso realmente que a palavra de Deus diz? Então, olha, fica comigo até o final. Tenho certeza que esse questionamento vai ficar esclarecido e nós vamos ser extremamente edificados nessa noite. Que bom que você está aqui. Comece compartilhando esse vídeo com quem você puder. Semeie, abençoe, seja um semeador. Passe agora essa mensagem para alguém. Ah, mas é 4 de janeiro, está começando o ano. Será que alguém nesse momento realmente vai querer assistir uma ministração? A nossa parte é semear. Saiu o semeador a semear. Então, a tua parte é semear. Semeie. Pegue essa setinha agora do compartilhar aí do vídeo do YouTube, mande para um grupo de oração, mande para amigos, mande para inimigos, mande para o pessoal do trabalho. Vamos lá? Agora, isso é uma benção se o conteúdo que a gente ministra tem feito bem para você. Então, que você possa ser esse canal para um instrumento de semear em outras vidas também. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de dar o joinha se você gostar do vídeo. Pessoal, eu quero começar hoje falando então desta passagem bíblica que está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que é um texto muito falado e também muitas vezes pouco corretamente interpretado. Mas aqui em Tiago 4,7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o foco da minha ministração hoje é a gente falar sobre esse versículo que ele, a minha vida inteira, eu achava que eu precisava ficar resistindo, oferecendo uma resistência, sempre alerta. Mas, pensa comigo, isso na verdade traz uma ideia de que nós estamos ali no mesmo nível guerreando contra alguém. Só que espiritualmente não é essa a verdade. Nós sabemos que nós estamos acima de qualquer obra maligna. Em Cristo Jesus, estamos assentados com Cristo. Nele, estamos dentro dele. Ele fala que nós somos os ramos e ele é a videira. Como é que eu posso estar nele, que é o Criador de todas as coisas, e viver numa resistência contra um suposto inimigo? Então, nós vamos hoje entender uma outra ótica, uma ótica mais coerente do que isso realmente significa. Eu quero começar falando que toda essa questão de resistência e tudo, a primeira coisa é que isso está falando num nível de pensamentos. É, a chave para você vencer a batalha da tua mente, para você superar os maus pensamentos, é você entender que muitos pensamentos ruins, de tristeza, de morte, pensamentos sujos, que quase 100% deles não partem de você. Eles foram plantados na sua mente. É aí que acontece um desafio nosso, pessoal. Nós precisamos entender que esses pensamentos, eles não nos pertencem. Por exemplo, você está numa sala com 3 pessoas e de repente alguém começa a falar um monte de reclamação, de maldição, de palavra ruim. Ora, você não é responsável por aquilo que essa pessoa está falando, apesar de que ela está ali
no mesmo ambiente com você, mas você não é responsável. Assim também, você não é responsável pelos pensamentos malignos que são plantados na nossa mente por essa força das trevas, por essa força maligna. Então, entenda primeiro isso. Esses pensamentos não vêm de você. E o que nós precisamos, então, é ignorar esses pensamentos. Ah, mas como assim? As mulheres entendem bem isso. Quando vem um homem que vem dar em cima de uma mulher e cortejá-la, ela tem uma maneira muito simples de se livrar daquilo. É ignorar. E eu estou te falando hoje que nós precisamos, e quando eu falo nós, eu me incluo com certeza nisso também, nós precisamos aprender a ignorar e não a ficar parado nesses pensamentos ruins, depressivos, negativos, sujos, malignos, depreciativos. Assim como você simplesmente passa por um túnel numa estrada, você não fica naquele túnel. Nós precisamos saber passar por esses pensamentos e não ficar todos os momentos alimentando esses pensamentos. Por quê? Como eu falei, muitos desses pensamentos, eles não têm nada a ver com você. Eles não pertencem a você. E o pior é que quando vem esses pensamentos, vem também uma outra, um outro pensamento. Ah, o que você vai fazer a respeito disso? Como você vai vencer? Ah, ou às vezes vem assim no pronome eu. Ah, o que que eu vou fazer? E quando eu não entendo que isso não vem de mim, está sendo plantado em mim, eu começo a viver uma opressão, uma tristeza e principalmente uma acusação e uma culpa. Por que que vem essa acusação? Por que que vem esta culpa? Porque eu interpreto esses pensamentos, esses sentimentos, como se realmente fossem meus. E aí, se eu não entendo que eles não são meus, mas eu acho que são meus, eu então fico pensando assim: o que eu vou fazer para vencer? Só que o evangelho da graça, que é o evangelho que Paulo prega, o evangelho que o Senhor Jesus veio nos trazer, nesse evangelho, nós entendemos que o caminho é você levar todo o pensamento cativo à acraseada obediência de Cristo. Que significa, então, você não ficar se acusando. Olha, eu vou falar uma revelação e vou te mostrar uma foto no final que você vai ficar assim, boquiaberto com aquilo que eu vou te mostrar. Lembrando que se você ainda não compartilhou essa palavra, ela já está falando com você, compartilhe agora com alguém. Nós estamos aqui online, compartilhe com alguém. É só você pegar a setinha e ser um instrumento de bênção de Deus para alguma pessoa. Então, é levar o pensamento cativo à obediência de Cristo, porque ele já obedeceu, ele é o perfeito. E o que que é você levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo? É você saber que pela obediência dele, a tua mente é purificada. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Quando fala assim, ah, nós temos a mente de Cristo, né? 1 Coríntios, acho que 2,16, se eu não me engano, 17, enfim. Como que eu tenho a mente de Cristo e estou tendo esses pensamentos ruins? É porque, não obstante nós tenhamos a mente de Cristo, há uma batalha num nível emocional e que é espiritual. Agora, levar o pensamento à obediência de Cristo é você saber que a tua mente é purificada, é que pela obediência de Cristo você é santificado, você é purificado. Então, por isso que nós precisamos aprender, e eu vou entrar nisso agora, o que realmente significa Tiago 4,7, que nós lemos aqui no início, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bom, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que ele fala
sujeitai-vos a Deus. E aí, você já está resistindo ao diabo. Então, não é você resistir, é você se sujeitar. Vamos ver isso novamente? Lá, olha, Tiago, vamos ver juntos aqui, eu vou compartilhar com vocês, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se eu estou sujeito a Deus, se eu me sujeitei a Deus, se Deus é o meu Senhor, se eu estou sujeito a Ele, eu estou resistindo ao diabo. Ora, e qual é a maneira mais elevada de resistência? Qual é a maneira mais poderosa para se resistir ao inimigo, então? Resistir essas coisas ruins que vêm na nossa mente, esses ataques depreciativos, negativos, sujos, é você perdão que estou um pouquinho gripado hoje, ignorar esses pensamentos. Simplesmente assim. A forma mais alta de resistência é você ignorar. Simplesmente ignore. Saiba que não são seus. Eles vieram, eu ignoro. Eu deixo passar. Eu não fico parado alimentando aquele pensamento. Por quê? Às vezes eu vejo assim que muitos filhos, homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus, eles vivem toda hora paranoicos, repreendendo. Ah, eu não posso ter esse pensamento, e lutando contra si, e acusado, e culpado. Cada vez que você está assim, resistindo, acusado, repreendendo, você está fortalecendo esta mentalidade depreciativa, negativa, às vezes ruim, com pensamentos e desejos que você não gostaria de ter. Agora, aprenda, vou tomar um golinho de água aqui, aprenda a deixar passar. Hum. Aprenda a não se condenar, a não, a não ficar se julgando, a não se autoflagelar com esses pensamentos. Ah, olha o que eu estou pensando. Puxa, tive um desejo horrível. Nossa, olha, ok, isso não sou eu. Se eu pudesse te dar uma porcentagem de todos esses pensamentos ruins, eu ia te falar que 99,8% deles não são seus. Aí o 0,2 são aqueles que estão na nossa carnalidade. Então, na verdade, não é nosso. E hoje eu quero te falar que você vence essa situação simplesmente ignorando. Ignorando. Sabe aquela coisa? Ah, pode falar o que quiser. Esse pensamento não é meu. Quantos pensamentos? Até eu li um livro há muitos anos atrás, um livro doido assim, que era. Não me lembro, mas era um livro de guerra, assim, aquelas coisas doidas assim. Mas que, na verdade, a pessoa falava isso, né? Que vem pensamentos, eu não suporto mais essa pessoa. E, na verdade, não é você que está pensando isso. É algo plantado. Lembra aquela parábola que Jesus falou? Eu não vou lembrar onde está agora, mas você pode ver depois no Google, né? Que fala assim, o Senhor plantou uma semente boa na terra de trigo, e no dia seguinte tinha um monte de joio, semente ruim. E aí perguntaram, Senhor, que é? O senhor plantou a boa semente, é uma parábola. E olha que agora está aí tudo maligno, um monte de joio, coisa ruim. E o Senhor fala: um inimigo entrou à noite e plantou isso. Então entenda, eu estou falando algo muito profundo para você hoje. Muitos pensamentos. E que você está se acusando, se autodepreciando, trazendo baixa autoestima, inferioridade, medo, complexo, dependência. São pensamentos plantados. E como é que eu venço? Muito simples, ignorando. Ah, mas é muito forte. Pode ser o quão forte for. O caminho é ignorar. Então, olha só, essa guerra, essa resistência, a vitória, a batalha, ela pode ser calma,
pacífica, simples e fácil. É tudo uma questão de você ver a obra já consumada de Jesus. Tudo está feito. Ele venceu. E isso, mas a vida inteira eu vou ficar assim? Claro que não. Esse resistir, que é ignorar, o que fala? Resistir ao diabo e ele fugirá. Vai chegar uma hora, não adianta mais eu semear pensamentos dela contra a filha. Não adianta mais eu semear pensamentos dele contra o sogro. Não adianta mais. Então ele foge. E como é que você vence? Calmamente, pacificamente, tranquilamente. Ignorando. Por quê? Eu não estou falando que é calmo e é fácil e é desprezível. Não. É fácil para nós, mas não foi fácil para aquele que realmente venceu, que é o Senhor Jesus. Ele venceu. A nossa vitória é o próprio Jesus. A nossa justiça é o próprio Jesus. A nossa santificação é o próprio Jesus. Então, ele é a nossa vitória. Em 2 Coríntios, capítulo 11, eu estava vendo esse versículo, 2 Coríntios 11, eu vou abrir aqui, eu estou abrindo a minha Bíblia, já vou mostrar para você, tá? Se quiser abrir, é 2 Coríntios 11, 3. Então vamos lá, olha o que diz aqui, isso é muito importante a gente entender. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, lembra de Eva, a serpente, a palavra, a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele está falando o quê? Não acha que é algo muito complexo. Não pense que é algo impossível. A serpente colocou todo um engano, e tem muito engano hoje em dia. Mas ele está falando aqui, há uma simplicidade e uma pureza devidas a Cristo e não a nós. Depois ele vai até falar, Paulo, de que estão pregando outro Jesus, o Jesus da lei, o Jesus punitivo, o Jesus que você tem que se arrepender toda hora do teu pecado e se sentir culpado, que você tem que viver se autocondenando, um Jesus que ele está esperando você fazer algo para ele poder te dar uma bênção. Ou evangelho diferente, que não tem desabraçado. Então, Paulo vai falar aqui que estão pregando outro Jesus e um evangelho diferente. Então, cuidado. O evangelho é simples. Agora, qual é a grande revelação do evangelho, gente? O evangelho não se refere a nós. O evangelho se refere a Jesus. Ele é para nós, mas ele se refere não ao nosso fazer, nosso posicionamento, nossa assertividade, nosso domínio mental, nossa atitude. É sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Porque muitas vezes, para pensar como, você está com uma situação, sei lá, um desafio na sua família, um desafio material, um desafio financeiro, um desafio profissional. Aí tem aquela pressão. O que você vai fazer? Como é que você vai resolver? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu posicionamento? O mundo vive assim e tem essa pressão. Como você vai vencer? A tua resposta tem que ser: o Senhor vai fazer. O Senhor proverá. O Senhor vai solucionar. O Senhor vai agir. O Senhor vai me ajudar. Mas como é que você vai se suprir financeiramente? Como é que vai ser isso? O que você vai responder? O Senhor proverá. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas a tua vida tá com um monte de problema, eu tô vendo. Como é que tá? Que nem a Sunamita lá, tá tudo bem. Mas como é que vai ser amanhã? Não, o amanhã trará consigo os seus cuidados. Você tá entendendo? Então, não ceda a essa pressão. Você vai falar, Deus vai agir.
Como é que o Daniel falou lá? Ó, me espera 10 dias, me experimenta 10 dias, você vai ver o que Deus vai fazer. O Senhor, lá, o Davi falou lá para o Golias: o meu Senhor, eu vou contra você na força do Senhor. Deus vai te entregar nas minhas mãos. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos, porque você afrontou ele. Então, querido, relaxa, relaxa, tenha paz. Deus vai te direcionar. Siga o que ele está te orientando, por mais absurdo que pareça. Deus está te ensinando a depender dele. Às vezes nós aprendemos a vida inteira a viver numa segurança humana, mas agora é muito difícil, porque agora você tem que aprender a viver numa dependência de Deus. E a dependência de Deus, às vezes, é como Elias, né? Não é nem que caía o maná para o dia, era o pão de manhã e o pão à tarde. Quer dizer, Elias dependia, não era o maná para o dia, era pãozinho e carne manhã e noite. Quer dizer, era depender não diariamente, mas em vários períodos do dia. Sabe o que é você não saber o que você vai jantar? Então, hoje nós estamos falando sobre essa questão de pensamento. Quando você falhar, quando você errar, quando pensamentos errados entrarem na sua mente, saiba que isso não pertence a você. Você não precisa se esmurrar, se autoflagelar. Não, mas eu não estou me cortando. Só que você fica numa condenação, num peso tão parado, tão mutilado, que você está se autoflagelando. Mas na alma, na mente, no emocional, você não precisa se esmurrar. Você não precisa se depreciar. Ah, olha, eu sou um servo de Deus e estou pensando isso. Até de Deus eu estou duvidando. Olha que lixo de servo de Deus. Que cocô, perdão a expressão, que caca que eu sou. Não. Só saiba que esses pensamentos não pertencem a você. E saiba da tua real identidade em Cristo. Qual é a tua real identidade em Cristo? Eu vou te mostrar uma foto daqui a pouco, é o que eu quero te falar agora. Êxodo 28, vamos ler aqui. Êxodo 28, eu vou compartilhar, versículo, acho que é 36. Êxodo 28, 36. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. É isso mesmo, ó. Bom, primeiro, aqui, Deus estava orientando Moisés que o sumo sacerdote, aquele que representava Deus, o intermediador entre Deus e o povo de Israel, esse sumo sacerdote, ele tinha que ter um chapéu, uma mitra, era um chapelão. Agora, olha o que o Senhor fala, que na mitra, farás também uma lâmina de ouro puro e nela, que é a mitra, gravarás a maneira de gravuras de sinete, o quê? Santidade ao Senhor. Atalaás com um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão, quem era Arão? O sumo sacerdote, leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que os filhos de Israel sejam aceitos perante o Senhor. Gente, há uma revelação tão profunda nisso aqui, há uma revelação tão incrível nisso aqui, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele carregava ali uma mitra. Eu vou até mostrar essa foto agora para você. Nessa mitra tinha um chapéu, e nesse chapéu estava escrito santidade ao Senhor. Essa foto aí, ó. Arão era quem? Era o sumo sacerdote. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é onde estava a mitra, tá? E aqui ficava essa escrita. É que eu tô gripado, perdão, tá? Santidade ao Senhor. Estava escrito aqui nessa lâmina de ouro. Agora, por que que Deus mandou escrever essa lâmina? Por que que Deus falou? Nós acabamos de ler por quê. Olha aqui, ó. Para que eles sejam aceitos. Eles quem? Israel, que cometia o quê, ó? Iniquidade, pecado. Então, você já está começando a entender, né? Olha o que Deus está falando. Por causa de um, que é Arão,
ele vai ter essa lâmina escrito santidade, por causa dele, Israel vai ser aceito. Então, ainda que Israel peque, ainda que Israel tenha pensamento ruim, ainda que eles falhem, eu aceito Israel não por causa que eles estão em santidade, mas porque o sumo sacerdote vai carregar essa mitra com uma lâmina, e por causa desse homem, eu vou aceitar todo o povo. Bom, lá em Hebreus 7, vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E assim como Arão precisava ter essa lâmina na testa para que o escrito santidade ao Senhor, para que o povo fosse aceito. E quando eles pecavam, eles não eram aceitos por Deus porque eles não eram reprovados por Deus, porque Deus os aceitava não com base neles, mas com base no sacerdote, no Arão. Da mesma forma, nós temos hoje Cristo. E Deus não te julga mais de acordo com a tua obediência, mas ele te julga de acordo com a obediência de Cristo. Então, Cristo é abençoado, você é abençoado. Cristo obedeceu, você obedeceu. Cristo venceu, você venceu. Cristo é santo, você é santo. Ainda que a gente erre, tem um sumo sacerdote que, por causa dele, Deus nos trata não com base nos nossos posicionamentos, nos nossos erros ou nos nossos acertos, mas nos trata com base no posicionamento, no acerto, na morte, na entrega, no sacrifício do Senhor Jesus. Então, entenda que você é sempre aceito e aprovado por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Não são os teus pensamentos. Isso é muito profundo, gente. Porque tá todo mundo dizendo, muda pensamento. Até eu já falei sobre isso, muda pensamento. E tudo bem, é importante, mas entenda. Acione essa crença dentro de você hoje. Você vai ser habilitado a ter abundância, cura, vitória, tudo aquilo que se prega em alta performance hoje, não por causa da qualidade dos teus pensamentos, mas por causa da obediência de Cristo. Quais são os pensamentos que Deus tem? Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Shalom é prosperidade, abundância, pensamentos de shalom, para te dar uma esperança, um futuro e o fim que desejares. Então, resistir é ignorar de maneira calma, pacífica. Resistir é saber que não é sobre mim, é sobre Jesus. Resistir ao inimigo é se sujeitar a Deus. É uma consequência de se sujeitar a Deus. Resistir ao inimigo é entender que não se refere a você, porque primeiro ele fala sujeitai-vos a Deus, e aí você vai resistir ao diabo. Então, quer dizer, na verdade, a minha resistência não é a minha resistência, é porque eu me sujeitei a Deus. Entenda que ele é um Deus de amor. Deus não está bravo com você. Deus não está zangado com você, pelo contrário, ele é louco por você. Ele te ama apaixonadamente. Deus te ama muito. E ele quer que você tenha total garantia, confiança e segurança no intenso e profundo amor dele por você. Ele é por você e não contra você. Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus é por você, querido. No seu trabalho, nesse tempo que você está vivendo, nas coisas que ele tem te direcionado, que às vezes podem ser muito difíceis, mas às vezes Deus dá uma direção para você que todas as pessoas podem ir para outro caminho e serem abençoadas, mas não é aquele caminho para você. Entenda que em tudo Deus é por você. Enxergue nessa primeira quinta online da Lion deste ano de 2024, o Senhor te falando: te amo apaixonadamente, sou louco por você, eu te amo, eu sou por você. Deus é por nós. Deus é por nós e não contra nós. Ele é por você. E tudo que você está vivendo faz parte de um complexo, de um propósito maravilhoso desse Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse é um Deus maravilhoso, ele é um Deus vivo, ele é um Deus tremendo. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar juntos. Nós vamos nos encher da presença de Deus.
assim como nós já estamos sendo cheios por essa palavra, vamos permitir que essa graça nos alcance ainda mais nessa noite. Se você precisa de um toque especial do Senhor no teu coração, põe a mão sobre o teu coração. Eu preciso de um toque, eu preciso de um alívio, eu preciso de uma transformação, eu preciso de um refrigério dentro de mim. Senhor Jesus, nós nos sujeitamos ao Senhor. Tudo no Evangelho se refere ao Senhor. O Evangelho foi para nós, mas ele se refere ao Senhor. Não é sobre nós, não é a nossa santidade, não é a nossa conquista, não é a nossa justiça, não é o que iremos fazer para conseguir repreender, ter bons pensamentos, mas é tudo que o Senhor fez e nós recebemos a tua vitória. E é esse crer que nos limpa, restaura, habilita, transforma. Traz refrigério, tira todo o peso, sara, tira toda a dor. Jesus, abraça, Espírito Santo amado, amigo Espírito Santo, abraça, beija, envolve cada um nesse momento, é o que eu te peço. Curando, visitando com poder. Em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo o entendimento. Amados, você que faz parte da Lion, tá aí o nosso Pix. Nesse momento, nós vamos fazer a generosidade. Esse é o Pix da igreja. Nós somos uma igreja online. E esse aqui é o QR Code. Você tem que abrir o aplicativo do banco e aí fazer o teu QR Code. Aí abre, põe lá, lê o QR Code e pode fazer a tua generosidade. Nós estamos preparando uma grande estrutura. Hoje eu não estou usando aqui a câmera nova e tudo. E estamos agora adquirindo uma lente para a câmera que vai custar R$ 2.500 para melhorar muito as nossas transmissões. Eu estou fazendo tudo com tranquilidade. A Lion também tem uma visão e esse ano nós temos um desejo de enviar um missionário para algum lugar do mundo. Ele vai fazer um treinamento e vai para algum lugar do mundo para levar a graça. Pode ser Janela 1040, Cazaquistão, Índia. Então, nós temos esse entendimento e estamos nos preparando para trabalhar o tráfego de internet, pregando o evangelho, tudo com muita tranquilidade, tenho feito tudo com muita segurança. Faça a tua contribuição, seja doador. O princípio da vida é doação, doação, doação de coração. Então tá aí, se você é uma pessoa que é um dizimista, ou você tem a generosidade, você entende o que é. Tem pessoas que fazem o controle com uma porcentagem, mas de tudo, faça o que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Se você puder agora, feche os seus olhos e pergunte assim: Espírito Santo, qual é a entrega que eu preciso fazer para que o Evangelho online seja levado em nome de Jesus para o Brasil e futuramente para o mundo? Pergunta. Feche os seus olhos. Espírito Santo, qual é o valor? O que eu preciso fazer? E o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, fala e toca ao seu coração. Amém? Então está aí, tira uma foto da tela ou já entra direto no banco. Que Deus abençoe, multiplique, dê graça. Mas saiba que não é isso aqui que te prospera e te abençoa, viu? Deus sempre vai te prosperar e sempre vai te abençoar. Mas claro que a semeadura, ela é uma lei que é tão bom ser generoso, é tão bom ser doador. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus abençoe. Estamos encerrando domingo, nosso primeiro culto do ano, às 10 da manhã, no canal Bisculê. Eu espero vocês, então. Fiquem com Jesus. Um beijo no teu coração. Deus abençoe.